Olá, gostaria de dar boas-vindas a todos e contextualizar um pouco dessa minha fala hoje. Em primeiro lugar, eu sou professora Luísa Bisol, eu sou psiquiatra, sou professora de psiquiatria na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará e, atualmente sou a coordenadora do Programa de Apoio ao Deprimido Refratário, PROADERE. ProAdere, ele é um projeto de extensão universitária vinculado ao Departamento de Medicina Clínica, à Faculdade de Medicina e à Pró-Reitoria de Extensão Universitária da Universidade Federal do Ceará e atua de acordo com o tripé universitário, né? Então, com ações de ensino, extensão e pesquisa no ponto da depressão refratária. Então, anualmente, dentro das suas atividades, o ProAdere organiza o Abril Blue, que é uma campanha de conscientização a respeito da depressão, né? O que que a gente objetiva com o Abril Blue? Discutir esse assunto, falar, reduzir o estigma, né? Então, é um trabalho muito importante que o projeto já faz alguns anos e tem tido êxito, tem tido ações importantes, como algumas pessoas abraçarem a ideia, né? Então, o Abril Blue, ele faz parte do calendário do município de Fortaleza, hoje, por parcerias do ProAdere, e isso tudo muito nos honra, e nós achamos tudo isso extremamente importante e relevante. Para que a gente possa discutir um pouco, então, mais sobre depressão, eu vou compartilhar aqui uns slides que eu preparei e vou ampliar aqui a tela para modo de apresentação de slides. Então, para a gente conversar, esse primeiro slide, ele é importante porque ele traz algo que foi publicado nessa revista, a revista Lancet, que é uma revista extremamente importante na área médica e que já lá faz bastante tempo, né, já publicava um artigo com um título muito provocativo, né, dizendo que não havia saúde sem saúde mental. E nós concordamos completamente com essa premissa, né? Nós também é, estamos de acordo, né, com esse ponto de vista tão importante da integralidade, né, dos cuidados em saúde, da importância de nós termos esse olhar mais plural, e aí entra a importância de trabalhos como o que nós realizamos, que envolve um trabalho em equipe interdisciplinar. Então, no ProAdere, nós não temos apenas o médico lá dando remédio para o paciente, a gente tem uma equipe de extensionistas, alguns já graduados, psicólogos, outros na graduação, e temos também estudantes de medicina, do internato, dos semestres anteriores, que nos ajudam muitíssimo na atenção integral aos pacientes que nos procuram, né? Então, a gente tem essa parte lá que funciona no Hospital das Clínicas, no Hospital Universitário Walter Cantídio, terças-feiras de tarde, e que a gente atende pessoas com depressão resistente, não é depressão, não é ambulatório de depressão, é ambulatório de pacientes com depressão resistente, quer dizer, aquelas pacientes que já têm quadros mais difíceis de serem tratados, né? E aí nós vamos tentar ajudar essas pessoas. Essa é uma figura que mostra o quanto os transtornos mentais são responsáveis pela incapacitação, né? Então, assim, só para mostrar, entre todas as doenças, os transtornos mentais são responsáveis por 28% da incapacidade. E dentre esses transtornos entra aqui a depressão,
né? Desses 28%, a depressão, então, representa 10% de incapacitação. E a gente lembrar que nós vamos ter os sintomas típicos da depressão, que vão incluir humor triste, deprimido, um pensamento com conteúdo negativo, muitas vezes ideias de morte, de suicídio, falta de prazer, falta de energia, culpa excessiva, desesperança, lentificação, enfim, uma série de sintomas. E que é importante nós termos esse entendimento que o transtorno depressivo maior não é igual à tristeza. Tristeza é uma emoção que faz parte do nosso dia a dia, que nós podemos experimentar. Podem ter situações que me deixam triste, magoada, desesperançada, desanimada, né? Isso não é igual à depressão. A depressão, ela vem junto, vem a tristeza, que é o tempo todo, quase todos os dias, por pelo menos 2 semanas, mas vem junto outras coisas, vem junto esse sentimento de menos-valia, de que eu não presto, de que eu não tenho valor, né? Pessimismo, culpa, isolamento, lentificação, ansiedade, enfim, outros sintomas. E essa foto é mostrar, né, a gente lembrar a melancolia, né? Então, que nós temos sintomas biológicos também, né? Alteração de sono, alteração diurna do humor, perda do apetite, perda do peso, constipação, perda de libido, dores generalizadas, receios hipocondríacos, despersonalização, a gente pode ter sintomas obsessivos, crises de pânico, enfim, a gente pode ter muitas coisas, né? E a gente tem subtipos de depressão. Por exemplo, depressão com sintomas psicóticos, em que a gente vai ter delírios ou a presença de delírios ou alucinações. Eu posso ter depressão agitada, eu posso ter a depressão com retardo psicomotor, eu posso ter um estupor depressivo, eu posso ter catatonia na depressão. A depressão atípica, o que quer dizer isso? É que a gente diz que os sintomas neurovegetativos estão invertidos. Então, eu tenho aumento de peso, eu tenho aumento de necessidade de sono, tenho paralisia de chumbo, sensação de peso nos braços, nas pernas, padrão de sensibilidade interpessoal. A gente pode ter depressões leves, moderadas e graves, isso a gente vai também, por isso que é importante a nossa avaliação quando nós fazemos, por exemplo, a escala de Hamilton ou a escala de Madras, a gente também tem esse score que nos possibilita termos uma visão mais da gravidade também, né? Da quantificação desses sintomas. A sazonal, que seria mais característica em países onde as estações são mais bem marcadas e que está relacionada com o número de horas de luz por dia, né? Não é com o frio, com o calor, é sim com a luminosidade. Então, aqui os critérios para um episódio depressivo maior, nós vamos ter presença de humor triste ou perda de interesse ou prazer, é imprescindível, sem isso a gente não faz diagnóstico de depressão, tem que ter um dos dois, tem que estar presente a maior parte do dia, quase todos os dias, por pelo menos 2 semanas, né? Então, e tem que ter dos 9 critérios que tem lá no DSM-5, tem que ter pelo menos 5 critérios presentes simultaneamente, causando, né? Isso eu sempre friso muito. Para que eu faça o diagnóstico de qualquer transtorno mental, eu preciso ter prejuízo ou sofrimento clinicamente significativo. E distimia, o que é o transtorno distímico? O transtorno, agora no DSM-5, é o transtorno depressivo persistente. A gente tem um padrão que a pessoa tem aquele humor deprimido, por períodos bem mais longos, né? Em geral, pelo menos 2 anos. Durante esse período, a pessoa não pode ter tido um intervalo maior que 2 meses livre de sintomas. E qual é a epidemiologia? Assim, aqui
a prevalência chega a 30%, 30%, né? É um transtorno de pessoas jovens, então muito da incapacitação também se dá pelo número de anos que eu vivo com depressão. Muito mais frequente em mulheres, entre pessoas que estão sofrendo com desemprego, com divórcio, com, com lutos, né? Então, é, é, é bem importante. Comorbidade é algo também importante, então a gente pode ter comorbidade com ansiedade, com transtornos por uso de substâncias, com transtornos por uso de álcool, com comorbidade com é, transtornos de personalidade, que às vezes a gente vê muito no nosso ambulatório. E aí, de onde é que isso vem? Né? A etiologia. A gente sempre tem que lembrar, eu ontem mesmo falava com um grupo de estudantes e eu dizia para eles que o Freud já dizia que o fenótipo é igual a genótipo mais ambiente, né? Então, se a gente tiver isso em mente, a equação etiológica do Freud, a gente vai entender a etiologia da maior parte dos transtornos mentais. Sim, há uma suscetibilidade que eu herdo. Eu não herdo transtorno mental, eu herdo uma propensão a desenvolver transtorno mental. E isso, de acordo com alguns estressores ambientais, presentes ou não, né, pode ou não se manifestar. Então, não é porque minha mãe tem depressão que eu vou ter depressão. Depende também do meu entorno, tá? E aí, acho que só mostrando que a concordância entre gêmeos para depressão é em monozigóticos 46% e em dizigóticos 20%. Monozigóticos seriam idênticos, né? E dizigóticos não idênticos. As questões de personalidade, então, lembrar essa característica chamada neuroticismo, né? Então, o neuroticismo está muito conectado à depressão. Neuroticismo é um traço de personalidade. As questões de adversidades na infância, então, isso também aumenta o risco de desenvolver depressão. Se eu tiver trauma na infância, se eu tiver negligência emocional, negligência física, abuso emocional, abuso físico, abuso sexual, ou se tiver outras experiências adversas na infância, meus pais se separaram, ou meu pai faleceu, minha mãe faleceu, ou meus pais fazem uso de substâncias, meus pais estão em situação de privação de liberdade, encarcerados, enfim. São diversas situações que podem ser extremamente adversas em um período de grande vulnerabilidade do desenvolvimento do sistema nervoso central. Então, por isso que a gente se preocupa tanto com essas experiências adversas, precoces, e, e estuda tanto quanto elas podem, são conhecidos como ser um fator de risco para muitos transtornos mentais, inclusive transtorno depressivo maior. Então, a gente entender que a gente vai ter fatores precipitantes, então eu posso ter uma vulnerabilidade, aí eu tive um trauma na infância, aí daqui a pouco eu perdi meu emprego, e aí fico deprimido, né? Então, assim, entender que para que haja depressão, eu tenho que ter uma série de eventos em cascata que predispõem a desenvolvimento de depressão. A história de vida da pessoa, então, sim, se a gente tiver uma família que nos cuidou, que nos amparou, que reforçou nossa autoestima, a gente vai talvez ter um risco menor de desenvolver depressão, né? E lembrar que o Beck, né, falava na tríade cognitiva da depressão, em que a gente vai ter uma visão negativa da gente próprio, dos outros e do mundo. Então tá tudo errado, tudo ruim, tudo negativo, né? A questão, assim, essa hipótese monoaminética advém do mecanismo de ação da maioria dos nossos antidepressivos, que eles agem através de efeitos nos sistemas das monoaminas. Monoaminas
são a serotonina, a noradrenalina e a dopamina. Entretanto, desculpem aqui, está falando um pouquinho de mania, mas não é o foco da nossa aula de hoje, né? Entretanto, eu queria dizer que nós temos os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, os tricíclicos, os IMAUs, enfim. Mas hoje, atualmente, tem se falado também dos medicamentos com ação antiglutamatérgica ou antagonista de receptor N-metil-D-aspartato de glutamato, né? O NMDA. E que isso tem sido muito estudado, porque talvez fossem antidepressivos com rápido início de ação, com importantes propriedades protetoras, né, de suicídio, enfim, por isso que são tão hoje estudados, pesquisados como uma possível via, uma possível hipótese neurobiológica que explique a depressão. Vamos lembrar também que temos outras coisas envolvidas além de neurotransmissores, né? O cérebro não é só neurônio e neurotransmissor, a gente tem N outros processos que acontecem, e aqui está uma citação sobre essa situação do BDNF. O BDNF é a sigla em inglês para esse fator neurotrófico derivado do cérebro, e que ele se encontra muitas vezes diminuído em pessoas com episódios depressivos maiores. E muitas vezes, né, quando a gente consegue tratar, muitas vezes esses níveis podem normalizar. Aqui é um gráfico de um estudo mostrando neurogênese, né, em ratos. Então, quando usaram placebo ou fluoxetina, mostrando que a neurogênese naqueles que fizeram uso de fluoxetina foi maior. Então, o tratamento da depressão pode, em modelos animais está bem demonstrado, né, que pode aumentar a neurogênese. E aqui já é um slide de pacientes, então mostrando essa questão dos níveis diminuídos de BDNF antes do tratamento, né? E como esse nível muda após 8 semanas. Então, há uma reversão disso. E por isso que é tão importante que a gente trabalhe em questões de melhorar a identificação, de melhorar o diagnóstico, de melhorar, de tratar precocemente, né? De melhorar os desfechos. Por quê? Porque a gente sabe da incapacitação, nós também falamos muito sobre a questão do suicídio, enquanto a depressão é um dos principais diagnósticos nas pessoas que cometem suicídio. Então, isso também contribui muito para o peso, né, que a depressão representa para nós, enquanto uma questão importante em termos de saúde pública. Aqui é mostrando um pouco como o estresse reduz a produção, né, do BDNF, enfim, e que o tratamento tem essa possibilidade de reverter. Aqui é mostrando também, assim, a neurobiologia da depressão, estudando mais um pouco, assim, também como há uma desregulação daquele eixo hipotálamo, hipófise, adrenais, que é o eixo do estresse, assim, né? Então, aqui tem a secreção de cortisol, e que nos pacientes com depressão, muitas vezes, a gente não tem essa oscilação de secreção ao longo do dia, como é o esperado. Então, os pacientes tendem a ter uma desregulação desse eixo, e aqueles mecanismos de feedback negativo, né? Que a gente tem, vamos dizer assim, lá o hipotálamo produzindo o CRH, que é o hormônio liberador de corticotropina,
e esse CRH atuando sobre a hipófise para que ela produza o hormônio adrenocorticotrófico, que é o ACTH, e esse ACTH atua sobre as nossas adrenais, que são pequenas glândulas localizadas em cima dos rins, e que essas adrenais, uma das funções dessas glândulas é a produção e liberação de cortisol. Tem situações em que é normal eu ter uma secreção maior de cortisol. Por exemplo, eu tenho uma situação de estresse, eu estou ameaçada, vou ser assaltada, alguma coisa, eu posso ter uma descarga de cortisol maior, que é relacionado ao estresse, e que deve normalizar passado a ameaça. Mas nas pessoas, muitas vezes, a gente tem alterações. Então, tem um teste que na década de 80 teve um certo destaque, que é o teste de supressão com dexametasona. Esse teste consiste em a gente administrar essa medicação chamada dexametasona, que é um corticosteroide sintético, mas que ele também faria com que a adrenal parasse de secretar cortisol. Porque o nosso organismo identifica assim, temos cortisol que chega, então as adrenais podem reduzir sua produção. Muitos pacientes com depressão apresentavam o quê? Não supressão no teste com dexametasona. Então, injeta dexametasona e a adrenal continua produzindo cortisol. Né? Então, isso foi um achado reportado. Hoje não é utilizado na rotina, no atendimento, mas ainda é algo que a gente vê que não é, e não são todos os pacientes que apresentam, mas que pacientes com transtorno depressivo maior podem ter alteração nesse desafio farmacológico, que é o teste de supressão com a dexametasona. Aqui mostrando as regiões cerebrais implicadas na depressão, né? O accumbens, o eixo, como a gente está falando, o eixo HPA, pode ser HPA, que é hipotálamo pituitário adrenal, né? O córtex pré-frontal, o cingulado anterior, o córtex pré-frontal dorsolateral, o córtex orbital frontal, hipocampo, amígdala, enfim, várias estruturas cerebrais e circuitarias. Né? O cérebro não é só neurônio, não é só neurotransmissor, também temos os circuitos, né? Temos os feixes, que são importantes que a gente tenha isso também bem claro para nós. Aqui mostrando assim a depressão não tratada e como é que isso implica em redução de volume do hipocampo. Então, o hipocampo fica atrofiado e diminuição do metabolismo cerebral nas pessoas com depressão. Quando fazem eletroconvulsoterapia, essa perfusão, esse metabolismo volta ao normal. Então, assim, isso tudo é para dizer, eu vou encerrar o compartilhamento, que era esses os slides que eu queria mostrar, vou continuar. Como é que eu encerro aqui? Só um instantinho. Estou procurando aqui para a gente entender, interromper o compartilhamento. Então, esses slides eram mais para que eu pudesse introduzir assim, o assunto, conversar com vocês e deixar uma mensagem clara, né, que nós temos muitos recursos para oferecer às pessoas que têm transtorno depressivo maior, para que a gente possa trabalhar conceitos de resposta, remissão, que é o nosso grande objetivo, e retorno da funcionalidade. Então, eu não posso querer apenas que o paciente dê uma melhoradinha. Eu tenho que buscar que aquela pessoa que foi atrás de nós, buscando ajuda, né, que ela possa estar funcional, sentir-se bem, produtiva, sem depressão. Né? Esse é o grande objetivo do tratamento. E a gente tem uma série de estratégias farmacológicas e não farmacológicas à disposição para ajudar os pacientes, né? Para tentar tratar, para tentar. Então, é isso que nós tentamos fazer no ProADER também.
embora temos um enfoque bastante clínico e nossa atuação é muito identificar melhores tratamentos, melhores medicamentos, mas temos também a visão além da medicação. Então, sabemos, por exemplo, como é importante a adesão ao tratamento, como muitas vezes a gente encaminha nossos pacientes para realizar psicoterapia, porque nós sabemos que o tratamento é muito mais complexo e muito mais e envolve muito mais aspectos que apenas não existe a pílula mágica que vai resolver a minha depressão. Existem remédios que ajudam e ajudam muito e eu posso atingir uma remissão e uma funcionalidade plena, mas eu também tenho que me empenhar nisso, né? Que seja, eu tenho que tomar o meu remédio direitinho, eu tenho que é, eu tenho que tentar mudar meu estilo de vida, abandonar hábitos de repente que não são legais, bebida, café em demasia. é, eu tenho que investigar se eu não tenho nada orgânico que está piorando essa depressão, por exemplo, às vezes a pessoa tem hipotireoidismo. E aí não adianta eu dar uma dose correta de antidepressivo para aquela pessoa, se a gente não tem essas, essas, é, essas, essas condições mínimas, né? Então, lembrar disso. O tratamento é um caminho, não é um mês, às vezes são anos de tratamento, e é um caminho a ser trilhado junto. Às vezes a gente tem alguns percalços no meio do caminho, às vezes, mas é um caminho a ser trilhado pelo paciente com a equipe que ele definiu como sendo a equipe que cuidará, que ajudará, né, para que esse caminho siga um percurso e atinja, então, sucesso no tratamento, remitindo, melhorando qualidade de vida, enfim, e sendo mais, uma vida mais plena, né? Então, acho que esse era o recadinho que eu queria deixar hoje e convidar todos para acompanhar aí todas as atividades ao longo do mês de abril. A equipe de extensionistas, ela tem sido muito organizada e criativa nas suas propostas e nós vamos estar juntos, né? Eu, professor Fábio, vamos estar junto, dando todo o nosso apoio, incentivo e botando a mão na massa juntos. Então, sigam o ProAdere no Instagram e a gente vai se encontrar várias vezes aí ao longo do mês de abril.